Bom dia, gente. Eu tô aqui só para trazer uma reflexão do meu pensamento, porque eu acho que as pessoas estão confundindo muitas coisas, entendeu? É, Chega um ponto em que um cara paciente como eu me considero paciente, porque eu tô mexendo em Amarok. Amarok, beleza, né? Não precisa dizer mais nada, né? Então, o que que acontece? É, eu trabalho na mecânica, pouca gente sabe, né? Porque eu sou bem impopular. E o que que acontece? Eu tava vendo hoje uma situação que aconteceu e não é só essa, tem outras também. Para que ficar bem claro, porque tem algumas coisinhas que machucam as pessoas. E, cara, eu sou um prestador de serviço e geralmente o prestador de serviço ele tem que fazer um orçamento, principalmente na minha área que é autônomo, né? Eu não sou filiado a nenhuma empresa. E tem que fazer um orçamento para o cliente, é, tanto de mão de obra quanto de peças. E muitas das vezes eu me ponho no lado do cliente e falo assim, cara, vamos comprar essa peça aqui porque essa peça é boa qualidade. E hoje em dia o mercado está sacaneando muito com a gente. O mercado das autopeças tá muito complicado. Você comprar uma peça que você no passado você considerava ela boa e aí ela apresenta um defeito vindo de fábrica. Não é algo assim, pô, o mecânico pegou e colocou a peça e na hora de montar ele quebrou a peça ou ele colocou e instalou errado. Não, não é isso. Peças estão vindo com qualidade ruim. E aí a culpa é de quem? É do mecânico? Creio eu que não, porque quando eu dou uma mão de obra para um determinado cliente e eu dou garantia dessa mão de obra, a garantia é da mão de obra. E a galera tá confundindo muitas coisas. O que acontece? Eu pego no cadastro, um ponto muito positivo quando eu me ponho no lado do cliente, que é assim, geralmente um orçamento dá em torno, assim, só um exemplo, de R$ 2.500 de peças. Aí eu consigo às vezes abonar aí tipo R$ 700 de desconto nesse cadastro. E aí eu faço muita moleza. O que eu faço? Eu vou lá, faço cotação de peça, perco tempo, eu envolvo terceiros, que são pessoas que trabalham para fazer cotação de peça nas autopeças, que são os vendedores, né? E eu aguardo essa cotação, eu procuro exigir as marcas melhores. E lembrando que nem sempre, às vezes a marca é muito boa e vem com defeito, acontece, entendeu? Quem nunca comprou um telefone, um exemplo, que veio com defeito e ele vai na assistência? Quem nunca comprou qualquer coisa num eletrodoméstico e veio com defeito? Novo. Isso acontece. Resumindo, você faz todo esse trâmite para o cliente para ser mais barato, pega no cadastro. Lembrando, quando é um cadastro assim, ele tem um teto de gastos. E quando eu extrapolo isso por eu ser MEI, eu pago um imposto além do normal. Mas tudo bem, ninguém pergunta isso de mim. As pessoas só querem ser servidas. Aí eu faço o serviço, a peça, por incrível que pareça, uma peça de uma marca que eu considerava muito boa, mas já está tendo muita reclamação dela, é a marca Shadec, bomba d'água. Coloquei no carro de um determinado cliente, entendeu? E o que acontece? A bomba roncando, nova, zero, zero, zero. Eu fiz o motor desse carro, fiz todo o serviço de motor desse carro, tudo é novo. E aí, cara, o cliente se sente ofendido por você estar cobrando. E não é só desse caso, tem vários outros casos que tem gente que está me devendo desde o ano passado. Eu faço tudo para ser mais barato pro cara, faço tudo para ser melhor para pessoa. Aí tá beleza. Na hora de honrar a pessoa que tá ali com ela fazendo o serviço, às vezes não tá caro o meu serviço, ou às vezes quer pagar como quer. E muitas das vezes eu até concordo, assim, com determinados clientes, que às vezes a gente tem uma confiança e certa amizade, eu faço uma condição legal.
Eu sou uma pessoa bem flexível, cara. Só que eu já tô cansado de ser muito flexível e as pessoas confundem as coisas. Uma coisa é eu entender o lado da pessoa que está numa situação de difícil de dinheiro, que não está fácil para ninguém no Brasil, e outra coisa é a pessoa achar que por eu estar cobrando, eu tenho que fazer todo um contexto geral do carro dela, eu tenho que dar garantia de algo que eu não fabriquei, que é a peça, entendeu? A pessoa achar que tá muito caro, porque é o que dá para entender, porque quando você dá uma precificação de, pé, de mão de obra, a pessoa não pergunta quanto é que o vizinho, o outro mecânico está fazendo, não sabe se o mecânico que está fazendo o outro, a concorrência, é, vai fazer na mesma qualidade que você. Lembrando, nesse fato aí desse carro aí, inclusive, desse cliente, o que acontece? O carro teve um aquecimento e aparentemente teve que só inicialmente levar para retífico o cabeçote. Mas como ser bloco de alumínio e cabeçote de alumínio, a gente sabe que tem que planar os dois. Então eu levei o bloco só para planar. Como estava abrindo o motor, eu falei para o cliente, olha, a gente está abrindo o motor, o ideal aqui seria pelo menos trocar aqui os anéis para dar um respaldo, né? A camisa não tá gasta nem nada, não arranhou, não danificou a camisa. Porém, se você for levar na retífica para fazer um brunimento e alinhar e montar tudinho lá, você vai ter um gasto a mais. Isso é óbvio. E eu, como um bom filho da puta, eu, cara fuleiro que sou, eu falei, não, deixa que eu faça aqui. Eu tenho ferramenta para isso. Fui lá, brunei as camisas, tudinho, deixei no grau, montei com carinho, o motor ficou bom, entendeu? Só que infelizmente essa peça, essa bomba d'água, ela roncou. E aí, quando você posta alguma coisa para cobrar muitas pessoas, você está ofendendo a pessoa que você serviu na hora. E, cara, eu servi na hora e eu tenho que ser honrado, ressarcido. É, a minha mão de obra tem que ser pago como a pessoa quer. Ela quer o carro na hora, mas ela quer pagar como ela quer. Ela quer pressa, ela quer exclusividade. Mas na hora de honrar, tá caro. Na hora de honrar, é um absurdo. Eu já tô cansado disso. Então é só para deixar bem claro que não tem mais cadastro para ninguém, não vou mais fazer cotação para ninguém. O cara quiser, ele compra para lá, eu só presto o serviço. Se ficar ruim, se vira com autopeças. Porque é isso que o cara quer. É isso que precisa, eu acho. Porque você fazer tudo para ser mais próximo possível do melhor do mercado, aí você não pode cobrar seu preço. Aí se você estiver cobrando uma mão de obra que o cara tá te devendo, você tá sendo ruim, chato, inconveniente. Cara, todo mundo tem dívidas e eu tenho muitas. E ninguém tá perguntando de mim se eu tô. Como é que tá em casa. Ninguém tá perguntando de mim como é que tá minhas contas. Todo mundo só quer saber de si. Já cansei disso. Já deu pra mim. Então, a partir de hoje, quem quiser continuar comigo como cliente, vai ser assim. Te vira para comprar as peças, vai atrás. Não vou dar mais suporte a ninguém. Porque você ir atrás, perde tempo. Compra no cadastro. Aí ainda tá ruim. Então, já chega. Já chega de ficar fazendo esse negócio. O cara pega, se você for fazer qualquer saída para atender qualquer cliente em casa, você cobra uma taxa e às vezes a pessoa acha absurdo. A pessoa quer comodidade, mas não quer, ó, liberal, entendeu? Acabou a minha fase bestinha. Agora você é um filho da puta, beleza?